Fala aí pessoal, tudo bem? União Frederiquense que fecha o ano de 2025 pensando nas finanças para a montagem do time de 2026. E eu te conto alguns detalhes. O resumo da entrevista do presidente Vinícius Girardi ao Jornal Alto Uruguai na segunda-feira no Jogada Ensaiada, depois a vinheta. Eu peço para você se inscrever no canal, é fácil, é simples, é rápido, nunca te pedi nada. Apenas ative as notificações e vem com a gente aqui no Fala Macanhã com vídeos bem mais espaçados, porque a temporada do União começa a partir de junho. Então até lá tem muito conteúdo, tem muito material, a gente espera com a compreensão e também a parceria de vocês aqui no nosso canal Fala Macanhã, que cresce bastante. Agora parou um pouquinho porque não temos conteúdo, então a gente vai tentar alimentar o canal com algumas informações a partir de agora, e nessa virada de ano tem muitas informações que a gente vai destrinchar nos próximos vídeos. Então vamos lá falar um pouco sobre o resumo da entrevista com o presidente Vinícius Girardi ao Jornal Alto Uruguai, na qual eu participo do podcast Jogada Ensaiada, não de forma provisória, mas até uma questão para dar andamento no programa, e depois seguiremos o nosso fluxo para outros projetos, seja no Jornal Alto Uruguai, seja aqui no próprio canal. Então, o resumo assim da entrevista, ele trouxe algumas informações bem importantes no que diz respeito ao resumo de 2025. Foram admitidos também que a União Frederiquense correu um risco, e um risco até de certa forma calculado, que montaria um time apenas para se manter na Série A2, e aí teve o acaso que o Futebol com Vida acabou desistindo da disputa da Série A2, e aí o risco ele acabou se transformando em um risco quase zero, mas a União teve risco de ser rebaixado nesse ano, e não foi rebaixado porque o Real era infinitamente inferior tecnicamente, porque o time do União, isso acho que todo mundo concorda, acho que até a própria direção do União Frederiquense concorda, que esse é um dos piores times da história do União Frederiquense. E sobre isso foi um risco calculado a resposta do presidente Vinícius Girardi. União, como todos sabem, vive nessa questão financeira ruim e que tenta se alinhar no que diz respeito a credores, principalmente da dívida que foi adquirida pela gestão do União Frederiquense na construção da arena, que acabou endividando o clube de forma patrimonial, e nesse meio tempo também teve as dívidas trabalhistas, que foram, pela primeira vez, o União Frederiquense teve dívidas trabalhistas junto a jogadores, e o União nesse ano viveu um ano muito ruim financeiramente, fez um time modesto, mas que dava para ter ido um pouco mais longe, e o próprio presidente reconheceu que a União poderia ter ido mais longe. As contratações elas foram aquém do que se esperava, jogadores que se esperava muito, como eu vou citar alguns nomes aqui, vamos citar alguns nomes, o próprio Jonas Bruno, que veio com um grande cartaz, não jogou absolutamente nada. Teve também o próprio Rafael Robalo, que veio de uma lesão grave e se via que estava descontado também, era algo que a União esperava bastante. Alguns jovens que a União acabava depositando muito apreço também não tiveram destaques individuais. Murilo, se esperava bastante, também foi abaixo. Outros que não se esperava, como foi o caso do Everton Heleno, foi muito bem, mas faltava a parceria. O Everton Heleno, aliás, talvez um dos grandes acertos esse ano de 2025. No mais, é uma pobreza franciscana e um time muito, mas muito inqualificável. E na questão dos técnicos, o Vinícius Girardi também, não digo que fez o meia-culpa, mas que acabou não colocando a culpa nos técnicos que passaram pela União Frederiquense. Tanto o Rodrigo Bandeira, que acabou sendo desligado do cargo de técnico em meio à temporada, assumiu o Daniel Franco, os dois maiores técnicos da história do União Frederiquense, o Daniel Franco e o Rodrigo Bandeira, não necessariamente nessa ordem, mas que não tiveram sucesso porque o time era muito aquém da história do União Frederiquense. E para 2026, o que a União está
planejando, e esse é o ponto alto do vídeo, é uma informação que eu trago aqui praticamente em primeira mão. União já tem a sua situação com o complexo industrial, às margens da BR-386, entre Abacoff e um supermercado que pode patrocinar a gente. Temos um bom engajamento e nós não vamos mencionar aqui, mas todo mundo sabe qual é. A Abacoff todo mundo conhece, né? A empresa que presta serviços aqui para toda a parte do Brasil, e é um orgulho de Frederico Westphalen. Já a outra empresa, que é uma rede de supermercados, que pode anunciar aqui no canal, a gente não vai mencionar, mas deixa assim, vamos lá. Seguindo em frente, União ele tem praticamente vendidos quase todos os terrenos que tinha colocado à disposição. O que isso significa? Questões burocráticas, e como o próprio presidente Vinícius Girardi, eu vou colocar o card aqui para quem quiser acompanhar a entrevista, no podcast Jogada Ensaiada, que é o podcast esportivo do Jornal Alto Uruguai, que é conduzido pelo Márcio Bariveira. Também tem uma história muito bonita no União Frederiquense, um dos fundadores do União juntamente com o Samuel da Silva. E com isso, a dívida do União Frederiquense pode reduzir em até R$1 milhão. De 6 para 9, o União vai conseguir reduzir a sua dívida para quase R$1 milhão. E o que isso vai impactar no futebol do próximo ano? Bastante, porque a União vai ter dinheiro, vai ter plata para poder investir. E nos últimos anos a folha salarial da Série A2 inflacionou muito. Trouxe aqui em vídeos passados sobre a folha salarial do Inter de Santa Maria, que beirava os R$450 mil por mês. E aí fica difícil de concorrer com um clube. E sobre a competição em si, a divisão de acesso, a mudança para agosto, vai beneficiar os clubes que vão poder investir mais e melhor. E não só aquele final de feira, a xepa que você pega jogadores de um nível baixo, que é o que sobrou, ou os que têm interesse em jogar uma divisão nacional, porque a Série D já vai ter acabado praticamente para boa parte dos clubes, vai estar na reta final, e a Série C também. Então isso vai ser benéfico, tanto para o União Frederiquense quanto os times que disputam a Série A2, que vão ter boas opções no mercado e vão poder gastar melhor o seu rico dinheirinho, como diria o Pica-Pau. E é isso, então a União pode reduzir a folha e com essa dívida aqui de 5 vai baixar para quase R$1 milhão, vai ser interessante no ano que vem. A gente espera que o acerto ele seja muito melhor do que neste ano, que foi sofrível, porque a União não tinha condições e sentiu que mesmo que tivesse que contratar atletas para a próxima temporada, ia ser insuficiente, porque o time teria que ser totalmente remontado, porque foi e é o pior time da história do União Frederiquense em nomes e também de resultados. Então, boas notícias sobre o União Frederiquense, dinheiro vai ter no ano que vem e o futebol vai ser mantido. E uma outra informação para a gente fechar também esse vídeo. O União Frederiquense, a partir de março, deve anunciar essa situação em uma coletiva de imprensa, não sei se vai ser coletiva de imprensa ou até mesmo um plebiscito, uma reunião envolvendo empresários, a imprensa, a comunidade, as autoridades de Frederico Westphalen, e isso vai ser anunciado a partir de março. E depois de março, abril, por aí, começa a ser pensado no futebol de 2026, com possibilidade do União montar um bom time para a disputa da Série A2, mas tem esse rito ainda que o União vai seguir entre agora, janeiro de 2026, até março para anunciar essa questão, que ainda depende do DENIT, para criar a tal da marginal que vai dar acesso a esse complexo industrial. E de 26 hectares que existem nesse ponto aí, entre Bacoff e uma rede de supermercados, União tem 6 mil hectares. Então tem essa condição de fazer um bom dinheiro, e aí vai ter um caixa para poder sanar essa dívida, que possivelmente vai beirar ali na casa de 6, que era antes, poderia virar 9 se a União não tivesse feito essa repactuação da dívida, e que pode cair para R$1 milhão. Isso significa que a União vai ter um bom investimento e vai ser completamente diferente a figura do time para esse ano de 2026. Deixa teu like, comenta aí e a gente se vê na próxima. Aquele abraço!